Olá, tudo bem? Sou César e seja bem-vindo a mais um vídeo. Neste vídeo vamos ver como utilizar o operador between, seria entre. Então vamos utilizar esse operador, vamos ver como que ele funciona, esse operador no MySQL. Para fazer isso, vamos utilizar o server para executar o PHP, Notepad++ para editar e o Google Chrome para visualizar o resultado. Então eu vou abrir o Notepad++. Vou criar um novo arquivo, vou salvar como, vou salvar dentro do disco C, onde está meu AMP. Criei uma pasta dentro do www chamada vídeos. Nessa pasta vídeos, eu vou criar uma pasta chamada between. E aqui vou criar um arquivo chamado between.php. Então, vou escolher a extensão PHP, está aqui o meu arquivo. Vou utilizar uma conexão que eu já tenho pronta, no qual banco que eu vou se conectar? Ao banco que já o AMP Server já traz com ele. Então, o AMP Server tem o PHP-MyAdmin. No PHP-MyAdmin eu criei uma base de dados chamada funil de vendas, e nessa base de dados funil de vendas eu tenho a tabela usuários, e essa tabela usuários que vamos utilizar. Então, primeiro, para fazer a conexão, utilizei o servidor localhost, que está dentro do próprio meu PC, root, porque o AMP Server traz como padrão root para o banco de dados, a senha ele traz como branca, e a base de dados, o funil de vendas, que é a base que eu criei aqui. E aqui eu criei uma conexão, criei uma variável con, que vai receber essa conexão do MySQL, onde eu preciso colocar o servidor. Então, primeiro eu coloco o servidor. O meu servidor está dentro dessa variável servidor, que é essa daqui. Depois eu crio a variável usuário, possui esse valor. Então, eu coloco servidor, usuário, senha e a base de dados. Eu coloquei tudo dentro das variáveis. Aqui, se ele não conectou, falha de conexão. Agora, se conectou, ele imprimiria essa frase, mas eu comentei, coloquei barra para ele não imprimir. Agora sim que eu vou começar a escrever o between. Então eu vou criar uma variável resultado, result usuário. Então eu vou colocar uma variável chamada result usuário, porque eu vou pegar da tabela usuário, só para organização. E aqui vou colocar a instrução SQL, selecione os dados situados na tabela usuários. Então, minha tabela é essa daqui, ó, usuários. Lembrando, vocês podem baixar o código-fonte na descrição do vídeo. Agora eu vou colocar a cláusula where onde e-mail, ao invés de eu utilizar e-mail, eu vou colocar ID, onde ID está entre. Então, between, entre. Eu vou colocar o valor 3 e 9. Então, isso significa que eu quero trazer somente os valores, somente as linhas que têm o ID de 3 a 9. Se formos ver aqui, quem que tem de 3 a 9? Temos o 3 e o 5. O 2 e o 1 não está entre 3 e 9. Então, ele só vai trazer esses dois valores aqui, os dois últimos. Eu já criei a instrução, agora eu preciso executar a instrução. Depois que a instrução for executada, eu quero que atribua o valor dentro dessa variável aqui. Para mim executar a instrução, então eu vou utilizar o MySQL
carry, então ele vai executar uma seguinte instrução, uma instrução que está dentro dessa variável aqui. Então essa variável aqui tem toda essa instrução aqui. Conforme o MySQL, eu preciso colocar aqui primeiro a conexão. Então a minha conexão está dentro da variável con. Então aqui eu estou colocando a conexão, que é essa daqui. Então conforme o HTML, o MySQL, eu coloco a conexão. Então eu já obtive os dados. Agora eu só vou imprimir. Como ele vai trazer não somente um dado, mas mais, eu vou utilizar o while para mim poder imprimir. Então aqui eu vou colocar linhas usuários. Então ele vai executar enquanto linhas MySQL fetch. Eu vou utilizar a SOS aqui. E agora aqui eu vou colocar da qual variável que ele vai pegar os dados. Ele vai pegar dessa variável aqui. E aqui eu vou colocar agora a chave para mim poder imprimir. Então eu vou colocar echo imprima para mim quando estiver nessa determinada linha. Então quando estiver na determinada linha, se estiver na linha 1, estiver na linha 2, imprima para mim o que ele trouxe da coluna ID. Então quando ele tiver linha 1, coluna 1, então ele vai estar, ó, linha 1, porque ele vai trazer somente a partir do 3. Então esse vai ser linha 1 para ele. O que tem na linha 1? Eu quero o ID. Quem que é o ID? É o 3. Então ele vai imprimir para mim o 3. Vamos ver então, vamos ver o resultado. A nossa pasta vídeos e aqui o entre. Vou abrir ele. 3 e 5, ele trouxe os ID dele, 3 e 5. Se formos ver, ó, ID 3 e 5. Ele só trouxe esses dois porque eu pedi que ele trazia entre o ID entre 3 e 9. Aqui eu coloquei o ID, vamos identar aqui para ele escrever um pouco mais organizado. ID, então eu coloquei aqui o ID, aqui no final eu vou concatenar com o BR para quebra de linhas. Coloquei o ID, agora vou criar nome e e-mail, porque eu tenho, ó, coluna nome e a coluna e-mail. Vou imprimir esses dois. Nome, a coluna se chama nome tudo minúsculo. Esse aqui eu vou colocar, vai aparecer para o usuário. E aqui eu coloco o nome da coluna, e-mail. E aqui vou colocar um HR para saber que é uma nova linha. Ele trouxe, ó, quem tem ID de 3 a 5, o ID 3 e o 5, porque eles estão entre 3 e 9. Agora, se eu colocar 1 e 2, ó, 1 e 2, ele vai trazer esses dois aqui, mas eu vou colocar entre 1 e 3. 1 e 3. Olha, ele trouxe 1 até 3. Então, o between seria quando eu quero selecionar entre. O between é muito utilizado para buscar dados entre uma determinada data. Então, por exemplo, quais são os e-mails que foram enviados entre uma determinada data? Quais são as vendas realizadas entre uma determinada data? Ou quais são as vendas que foram realizadas no mês de janeiro, entre tal data e tal data? Então, é essa a função do between. Ele pode comparar tanto número, letra, data. Então, vimos aqui como que funciona o between. Lembrando, caso queira baixar o código-fonte, está na descrição do vídeo. Caso tenha gostado do vídeo, dê um joinha lá. Até breve.